Fala aí, galera, eu sou o T e vocês sabem que ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Claro que eu tô falando dele. Bom, vocês sabem que o Paulo é um dos deuses do Yu-Gi-Oh! E não dá pra questionar o cara. Porém, eventualmente a idade chega, o cara começa a ficar um pouco gaga. E será que o Paulo enlouqueceu? Se você não tá ligado no que eu tô falando, ele soltou uma bomba no Twitter dele falando que, dando uma sugestão de banlist um pouco diferente do que todo mundo vem esperando. Não é possível, o Paulo enlouqueceu. Então, se você não sabe do que se trata, eu quero comentar um pouco sobre isso com você e vamos acompanhar simplesmente a decadência mental do Paulo PRJ. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela tá o Twitter do Paulo, onde ele falou que o Dracoteiro vai ser um dos principais decks depois de Burst Protocol, e aí já pensando nas implicações de uma banlist que certamente, eu já não sei mais se é certamente, tá? Mas de uma banlist que pode chegar nos próximos dias antes de Burst Protocol lançar, afinal de contas, lança já no final do mês, a gente vai ter que mexer nessas coisas, tá? E aí, pensando nisso, o Paulo lançou: e se o Dracoteiro Flame fosse a carta banida? O Dracoteiro Flame, a carta banida. Pois é, ele tá dizendo que acha que isso é bem melhor do que ficar fazendo aquelas limitações e sempre limitações das cartas de end, mais ou menos como foi feita lá no OCG. Abaixo ele dá explicações, apesar de esse infeliz não falar português. Mas tá aqui, esse é a bola levantada pelo Paulo. Uma banlist dentro do Dracoteiro, no Dracoteiro Flame. Pois é. Eu quero chamar vocês para dar uma olhada em algumas questõezinhas aqui, onde lá no OCG a Konami agiu em alguns aspectos, né? Eu já comentei com vocês há um tempinho atrás aí sobre como evoluiu o formato no OCG. Dá uma olhada nessa playlist aqui em cima, onde eu comento sobre o OCG em si. Eu acho que eu vou deixar o vídeo de predictions, que lá eu comento um pouco sobre a evolução do metagame no OCG, onde foi lançado o Justice Hunters, mesmo momento em que nós estamos. Só que os Justice Hunters pro TCG foi lançado em 1º de agosto, colocando o Canine, colocando o Dracoteiro, colocando o Yumi no jogo. Lá no OCG foi lançado em março de 2025. Então faz tempo que o Justice Hunters está vigente por lá. Desde o lançamento, ó, lembrando que o Justice Hunters lançou no OCG antes do Duelist Advance, ou seja, não tinha Vanquish quando lançou essas cartas. Então o meta inicialmente virou apenas o Dracoteiro e o Yumi, sendo o Canine deixado de lado porque não tinha deck bom pra jogar com o Canine a não ser o Crystron, mas não era suficiente. Depois de um mês veio o Duelist Advance, aí sim passou a existir o Vanquish Canine. Como a engine de Canine é muito boa contra o Dracoteiro desceu no formato e deixou de ser usado. E aí o meta passou a ser Vanquish Yumi. Pelo menos esse é o desenho do formato do OCG. É claro, o Dracoteiro ainda era usado e tal, mas assim, em questões de sempre na Road of the King, o Dracoteiro nunca estava entre as 3 principais opções. Era sempre o Vanquish, Yumi e algum outro deck. Então ele desceu do meta. O que aconteceu? Isso foi em março, o lançamento do Elite Advance foi em abril, e a primeira banlist que eles receberam foi em julho, já com essas novas cartas do novo formato do Yumi, Dracoteiro e Canine. Não teve lista na engine de nenhum deles, tá? Então, primeira lista depois de Justice Hunters, não teve hit em nenhum deles, tá? Importante isso aqui pra gente poder contextualizar a nossa banlist. Quando chegou em outubro, onde outubro já tava rodando mais ali e tinha chegado os Mitsurugi, salvo engano, nós tivemos essa banlist no OCG, onde eles baniram o Obedience Schooled do Yumi. Então, no TCG, a primeira banlist que nós tivemos, que foi um mês e meio depois do Justice Hunters, o Schooled já foi limitado, tá? O Schooled já foi limitado e o Arclight já foi limitado também. Aqui não, a Konami esperou pra cacete. Lançou em março. Em outubro, eles deram essa banlist aqui nas cartas de Yumi, por exemplo. Baniram o Schooled, tá? Limitaram o Arclight. O Schooled banido eu acho bom, porque ele muda um pouco a dinâmica do deck puro. Só que nesse momento tava chegando o Mitsurugi. Então o Yumi Mitsurugi passaria a ser uma realidade. Mas no Dracoteiro, o que eles fizeram foi colocar o Keto a 1. Contexto novamente. Nesse momento, esse hit no Dracoteiro parecia um pouco deslocado. É aquele momento em que um deck teve relevância, passou a relevância dele, ninguém mais se importa com ele e mesmo assim a Konami lá e da lista. O que você vai pensar disso? Você vai achar que é injusto, porque o deck não está mais fazendo nada. Porém,
E eles não fizeram isso com Malice e tal, né? Mas com o Dracoteio eles fizeram. Porque nesse momento o meta era Vanquish, Yuumi. Vanquish, Yuumi. E não Dracoteio, tá? Não Dracoteio. E o Mitsurugi tava chegando. Então, o que eu vou esperar de Dracoteio? Mesmo assim, eles deram hit do Keto A1. Só que como eles mexeram nas outras coisas, mexendo nas coisas de Kanine aqui e tal, e algumas coisinhas de Yuumi, além de ter chegado o Mitsurugi, né? Colocando garra aqui, ó, Isuna 2 e tal, o que aconteceu foi que o Vanquish Kanine saiu do meta. E aí a gente chega na última banlist. Depois que o Vanquish Canine saiu do meta, como que o meta ficou? Ficou com o Dracoteio, ficou com o Yuumi no topo do formato, além do Malice, é claro. A última banlist, que já tinha chegado do Burst Protocol, ou seja, tinha vindo o Albaz Branco e tal, e aí o Desper não, né? O Dracoteio Branded com o Albaz Branco era o topo do meta. Eu tenho um reporte que eu deixo aqui em cima pra vocês darem uma olhada. E ele passou a dominar o formato, tá? O Branded com o Dracoteio, mas é o Albaz Branco no Dracoteio. E aí a última banlist que eles soltaram já com o Burst Protocol vigente, lembrando, o Burst Protocol é a coleção que nós vamos receber. Eles deram esses hits aqui, ó. Baniram a Hanson, bom hit. Limitaram alguma coisinha aqui de Dracoteio, alguma coisinha de Yuumi. Limitaram isso aqui, essa limitação eu gosto, tá? O Pre-Preparation of Rights foi a 1 e tal, mas essas foi a lista que eles fizeram. Então, o que o Paulo tá propondo é o seguinte: apesar disso aqui ter acontecido, se a gente olha o breakdown da Road of the King lá no OCG, vocês vão ver que, ainda assim, pouca coisa foi feita com o Dracoteio, tá? Porque se a gente olha aqui, ó, o jogo ainda tá com o Mitsurugi, que recebeu um novo ritual, o Dracoteio, o Sky Striker, o Vanquish passou a estar por aqui, mas eu acho que é só porque o formato ficou um pouco aberto no começo, já ele cai, não tem como, com as cartas de Kanine toda fodida. Ah, mas o Kanine é bom contra o Dracoteio. Mas tem pouco Kanine, então eu acho que isso não se mantém. Yuumi e tal. Se a gente desce pra dar uma olhada no que é um Dracoteio, esse é o Dracoteio do OCG, tá? E que vai ser o Dracoteio do TCG daqui a pouco. Observem que o Dracoteio tem o Keto Dracoteio A1 e o Mululu A1. Foi isso aí que aconteceu. E eu quero frisar novamente que o Dracoteio é um deck que foi lançado no OCG em março de 2025. Nós estamos em janeiro de 2026 e o hit que o Dracoteio tomou foi um Keto Dracoteio A1 e um Mululu indo A1. Foi isso que ele tomou. Eu sei que tem as cartas branded e tal, mas foi isso que o deck tomou. O que o Paulo tá tentando levantar é o seguinte: e é uma coisa que eu falei aqui como sendo uma questão esquisita e tal, e de fato é um palpite de lista esquisito. Mas eu particularmente gosto muito dessa dinâmica. É só porque foi o Paulo que falou? Não. Eu já dei palpites em N momentos diferentes que eu queria hits como esse. E aí eu quero debater um pouco com vocês, porque um dos hits que a Konami pode soltar, tendo em vista que ela não quer matar os decks, porque se ela chegar nessa banlist de agora, que sabe que o Dracoteio já tá dominando o formato, e ainda precisa e ainda vai dominar ainda mais por causa do Albaz Branco, porque é o lugar que tem a melhor aplicação do Albaz Branco, ele vai ser muito impactante agora no Burst Protocol, isso significa que a Konami não quer que o Dracoteio morra, porque o Dracoteio é o lugar que o Albaz Branco vai ser relevante. Se for só no deck de Desper, eu acho que não tanca. Agora, sendo no Dracoteio, é onde vai ter casa pro Albaz Branco, que é a nova carta da nova coleção, a principal carta da nova coleção do TCG, entrar. Logo, não tem por que esse deck deixar de existir por enquanto, tá? Porém, uma dinâmica que eu sempre achei muito, muito boa que a Konami passe a adotar, de verdade, eu queria muito que ele passasse a adotar, é mudar o deck com as banlists. Mudar o deck com as banlists. E mudar o deck com as banlists não vai ser limitando a Faimena, limitando o Keto, como eles fizeram no OCG, limitando o Luquias. Nada disso é quem vai mudar a dinâmica de jogo. É aí que entra o palpite do meu mano Paulo PRR Xota. Porque agora eu vou colocar aqui do meu lado alguns exemplos, cara, de decks que tem cartas que a Konami poderia dar hits, ao invés de serem hits preguiçosos, que é aquele hit que vai simplesmente pegar uma carta e colocar a 2 antes de colocar a 3, como por exemplo eles fizeram ali no Malice, cara. Do Malice, eles fizeram uma lista nesse sentido, lembra disso? Eles colocaram o Rato A2 no TCG, tá? Porque no OCG ninguém se importa em dar hit de Malice, pelo menos não se importava. Mas a gente colocou primeiro o Rato A2, aí a gente colocou o Coelho A2, e nós colocamos o Underground A2. A diferença que isso fez foi pouquíssima, gente, pelo amor de Deus.
sabe? É só pra dizer que tá dando algum hit ali. Tudo bem que eles fizeram sim o banimento no Link Decoder, tá? Isso foi bom. E depois eles fizeram o banimento no Splash Mage. Isso foi bom também. Isso muda a dinâmica do deck jogar. Isso aí eu não tiro da Konami. Eles fizeram isso, isso muda a dinâmica do deck jogar. Banir o Link Decoder tendo um material a menos pra linkar de graça. E banindo o Splash Mage, que é um bicho que você junta qualquer 2 bonecos do deck e consegue escalar a jogada muito bem. Foi excelentes hits, isso muda um pouco a dinâmica do deck jogar, mas eu tô falando de engine, tá? A mesma coisa foi feita com os Ryzel, né? Os Ryzel também tiveram hits nessa vibe, onde o Act acabou indo a 2 na primeira banlist do Ryzel, tá? Act acabou indo a 2 e o Sword, o Ice e o Sword acabaram indo a 2, os 3 acabaram indo a 2 e o Detonator foi a 1, né? Esses foram hits que o Ryzel tomou de cara também, o que sinceramente fez pouca diferença, tudo bem, o deck puro acabou se fudendo mais, mas como tava chegando a custom card do formato que é o Habakiri, isso foi pro caralho, e aí a gente entrou naquele meta de Ryzel, Mitsurugi e Malice, onde nenhuma hand trap colava direito, tinha que ficar usando os draw, o lance e o full, é isso aí que dava pra usar. Foi um formato ruim, pior do que o que a gente tá vivendo agora, eu acho. Enfim, e aí aqui entra na parada de como que dá hit pra mudar a dinâmica. Se eles pegarem o Dracoteio e mexerem igual mexeram no OCG, colocando o Keto Dracoteio a 1, o Mululu a 1, a Faimena a 1, sei lá, eu acho que isso vai mudar tão pouco a dinâmica do deck, que uma coisa que eles poderiam fazer era banir cartas, sim, banir cartas. E o que poderia fazer? Aí a gente vai pegar as cartas, algumas cartas-chave que existem no deck, você bane elas, porque aí você muda um pouco a dinâmica do deck jogar, do deck existir. E aí aqui entra o palpite do meu mano Paulo PRRJ, onde ele chamou pra banir o Dracoteil Flame, cara. E isso é ótimo, ótimo, porque você vai tirar uma camada de defesa ali no final, porque convenhamos, você vai pensar que, pô, é melhor limitar o Keto. Mano, isso vai mudar tão pouco a dinâmica do deck, de verdade mesmo. Todos os Dracoteio fazem a mesma coisa quando são enviados pro cemitério, buscam o Keto, todos eles. Então, tudo bem, vai diminuir a chance do cara hard draw o Keto e do segundo que você ativa, busca e funde com a carta de board breaker que é o Pão ou o Gula. Eu entendo isso, eu entendo que isso vai acontecer, mas eu acho que isso muda pouco a dinâmica. Um hit que é bem mais interessante é pegar cartas que vai fazer o deck não jogar mais como jogava antes, e não apenas diminuir a quantidade de vezes que ele vai fazer o que ele fazia antes. Acho que esse é o ponto. E aí é que entra banimentos como o Dracoteil Flame. Mas eu já pedi pra ser mexido em algumas coisas em outros momentos do jogo diferentes. Como, por exemplo, na época do Malice, eu pedi pra que fosse banido essa trap, por exemplo. Eu acho que seria bom, porque é uma das defesas que o Malice tinha, sabe? Separando interação e tal, e aí você fazia no turno do oponente, né? O coelho setar essa trap pra você ativar e ter a interação pra ela não começar no campo e tomar board breaker. Então, essa trap aqui, ela ia mudar um pouco a forma do Malice jogar. Claro que você não ia impedir ele de construir a board dele, mas você ia mexer em como ele interagia no final. Eu acho esse tipo de coisa interessante. Ah, era melhor ter feito isso do que ter semi-limitado as cartas? Sinceramente, mudou pouco semi-limitando as coisas aqui, ó. Talvez banir isso e dinamizar um pouco a forma final de jogar é melhor, como eles fizeram com o Splash e o Decoder, mas tinha que ter feito mais, tá? Então essas traps eu acho que são itens interessantes nessa vibe. Se a gente pega outro deck, como o Ryzel, por exemplo, eu acho que uma forma de mudar a dinâmica de jogo era banindo o Ryzel Cross. Eu entendo que banir essas cartas não mata o deck, mas se vir e semi-limitar essas 3 cartas também não mataram o deck. Semi-limitar os Malice também não matou o deck. Pelo contrário, ele continuou sendo meta. Assim como vir hoje e limitar o Keto não vai mexer no deck. Limitar o Keto e o Mululu. O Branded Dracoteil ainda vai ser o melhor deck do formato, entende isso? Então, Branded Fusion não, né? O Cross aqui, o Ryzel Cross, na época, eu achei que era um hit bom. E eles poderiam dar esse banimento porque ia fazer exatamente isso. Mudar a forma de dinâmica de jogo, de interação. Isso é muito bom. Eu acho que dá pra fazer esses testes. Eu sei que aí vai ter carta banida, ao invés daquilo que a Konami acha lindo, né? Que é ter só um monte de carta limitada de um arquétipo que foi meta. Eu acho tosco. Aí é que a gente tem que pensar no objetivo. É claro que esses banimentos não vão matar o deck. Eu sei que vai vir um gênio, sempre tem um gênio, né? Sempre tem um gênio que pensa, ah, é só banir tal coisa que acaba esse deck. Eu entendo, gênio, você não é a pessoa mais inteligente do mundo. Você é apenas burro que não entende o mínimo de contexto necessário pra gente falar que não é pra matar. Não é pra matar. O objetivo da Konami não é matar. Quando a gente vem e fala algumas coisas nesse sentido, eu não tô colocando a minha opinião pessoal, necessariamente. Eu tô colocando o que eu imagino que a Konami vai fazer no palpite de banlist, e nesse caso eu tô dizendo o que eu acho que a Konami poderia fazer
pensando em não matar e não apenas vindo com o mesmo de sempre, que é pegar uma carta de Engine, colocar primeiro a 2 e depois coloca 1, sabe? Tipo, muda a forma do deck jogar, porra. Banir o Rise of Cross era um exemplo disso. Ia dinamizar, ia ser diferente o que o cara ia fazer. Assim como no Fiendsmith, tá? No Fiendsmith, que é uma dinâmica de jogo extra que você tinha com o Rise e com o Mitsurugi, eles poderiam ir lá e banir o Didier. Eles soltaram a lágrima porque a regra do tempo deixou de existir, né? Então, mas eu acho que o Didier é um banimento legal, que não ia ter o Didier como endboard, você ia continuar com o Caesar, mas o Caesar também perma, o Caesar toma board break, o Didier não pode sofrer alvo por causa do sequence, o Didier é jogado pro cemitério com o Paradise com o efeito da mesa no turno do oponente pra poder dar send de uma carta. Então, isso mudaria sim a forma de... Tanto que no meu papo de banlist, eu acho que eu até cheguei a palpitar que eu queria que o Paradise fosse banido, tá? O Paradise, porque aí você ia fazer só o Didier como endboard. Mas, pensando melhor, o Didier deveria ter sido banido antes, por exemplo, porque ia mudar a dinâmica do que o Fiendsmith ia jogar. Ah, mas é melhor limitar o Engrave. Eles não fizeram isso. Eles não limitaram o Engrave em nenhum momento, igual fizeram no OCG. E não vão mais fazer, tá? Não vão mais fazer. Então, vai ficar desse jeito. Então, o Didier poderia ser um hit que eles fariam que seria melhor. Melhor ter banido o Didier e não ter o Didier mais, pra não ter esse bicho no campo que nega um monte de carta, sem poder sofrer alvo quando vai pro cemitério dar save numa carta. Era melhor ter isso, era melhor ter ele banido, já que eles não mexeram em nada do Fiendsmith, entende? Então o que eu quero chamar a atenção é pra esses casos. Tem outro deck que é o Yuumi, que também dá pra você tirar a carta nesse sentido. O que eles vão fazer? Lá no OCG, eles limitaram o gatinho garra, né? Eles limitaram o gato garra, primeiro eles colocaram ele a 2, e o Skulled banido, foi só isso que eles fizeram. Depois eles colocaram o gato garra a 1, e aí colocaram também o Marshmallow a 1. Pode ser, é uma coisa que eu acho que o gato garra, ele muda legal, tá? Porque aí você vai ter que ficar reciclando ele. Quantos gato garra você faz durante o teu combo? Eu sei que tem decklist de Yuumi que já chegam hoje a usar dois gato garra. Então sem me limitar ele, eu acho pobríssimo. Colocar um machuca, e eu acho que é melhor. Que aí você já dá uma barrigada ali no cara. Porém, uma coisa que eles poderiam passar a fazer é mexer nas outras coisas, né, cara? Eu sei que não vai matar, tá, gente? Mas, de novo, o objetivo não é matar. O objetivo da Konami mexer nessa carta não é matar. Aí é que entra um banimento, por exemplo, numa Croc da vida, num Minion ou no Surprise. Eu acho que se você pega e bane o Surprise aqui, ó, já mexeu nessa dinâmica dele tentar ficar jogando no turno do oponente e tal. Ou em um dos campos, vai. Ou nos dois campos, foda-se. Tudo bem que aí mexendo nos campos você atrapalha o recovery, né, das cartas do cemitério quando você toma Reaper ou até quando você tiver só um gato garra, por exemplo. Eu entendo isso, mas isso aqui já seria algo que você ia fazer que ia mudar essa dinâmica do jogo no Yuumi, que é outro deck que precisa tomar lista daqui a pouco. Porque se eles vêm e limitam o gato copo, alguma coisa assim, não vai adiantar. Não vai fazer a menor diferença. O deck vai continuar fazendo tudo do jeito que ele fazia, ele só vai precisar buscar o copo. Só isso, sabe? E no Mitsurugi tem uma carta parecida, né? Eu sei que o Mitsurugi ele tá protegido, né, por causa do Legendary Dex, que vai ser lançado daqui a pouco. O Legendary Modern Dex vai ser lançado em março no TCG, se eu não me engano. E aí o Mitsurugi tá lá. Então ele não vai ser mexido. No OCG, eles limitaram o Pre-Preparation of Rights. Pode ser? O Pré-Prep busca o Habakiri, né, cara? Ele é usado em todo o deck. E aí você usa o Habakiri e o Mirror. Ele é usado em todo o deck. Eu acho que ele é bom de mexer, tá? Mas aí, pensando nessa dinâmica de mudar a forma de jogar, já que eles não vão mexer em Habakiri, em Praise, em Ritual, não vão mexer em nada disso, que é o coração do deck, eles podem mexer na interação final, que no caso é o Purification. Já que não dá pra banir o Murakumo, eu acho que o Murakumo seria um bom hit nesse sentido, mas como não dá pra banir o Murakumo, que é um high gag, é um board break, eu gosto do Murakumo, o Purification é uma carta que pode ir embora nesse cenário, entende? Então é esse tipo de carta que dá pra gente pensar em mexer. Isso vai mudar a dinâmica do deck interagir no final. Isso vai ser bem mais impactante, porque muda a forma do deck existir do que ficar limitando de maneira idiota uma carta aqui e uma ali sem a premissa de matar. Isso não faz diferença, tá entendendo? Então eu concordo bastante com o tweet do Paulo, em que sim, poderia ser muito interessante limitar o Dracotail Flame, é muito melhor do que seguir o que vem sendo feito no OCG, onde o deck foi lançado em março de 25, já teve banlist em março de 25, julho de 25, outubro de 25, dezembro de 25 e todos os hits que aconteceram no Dracotail foi limitação do Keto e limitação no Mululu. Puta que pariu!
eu prefiro muito mais que eles sejam que eles já apareçam banindo cartas. Se eles banem o Dracotail Flame, por exemplo, e o Branded Fusion, pra mim já tá maneiro, tá? Ah, mas não vai usar o Branded Fusion porque o Albaz Branco quer fazer 5, então faz 5 o Albaz Branco. Ah, mas o Despia, coitado, o Despia ganhou o Albaz Branco, você pode jogar talvez até melhor do que com o Branded Fusion. Eu só não quero que a pessoa possa ter essa carta que faça tantos plus de graça sozinha, então muda a dinâmica do deck. Isso é mudar a dinâmica do deck. Se no Despia bane a Branded Fusion e o Albaz Branco agora é o carro-chefe, tudo bem, o cara vai ter que comprar o Albaz Branco que vai ser R$300. Tudo bem, pensando nesse ponto de vista, o Branded Fusion fica e você continua jogando de Despia igual você sempre jogou. Mas enfim, você tá entendendo o meu ponto, né? É basicamente isso que eu queria trazer pra vocês. Diz aí nos comentários o que você acha. Certamente o nego vai discordar pra cacete, né? Porque nego é dodói. Mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau.